Olá, boa tarde a todos. Quem está acompanhando aí a gente por todos os canais, né, do Arquivo Nacional, da Wiki Movimento Brasil. Eu sou o Diego Barbosa, servidor do Arquivo Nacional, e a gente vai começar hoje essa live sobre ensinando um pouco como se edita na Wikipédia, né? Então, eu gostaria agora de passar a palavra, primeiramente, para a diretora-geral do Arquivo Nacional, a Neide, Neide Dessordi, que vai fazer uma fala inicial. Oi, oi. Oi, Diego. Tá todo mundo aí? Não sei se eu já posso falar. Oi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a live sobre a edição do prêmio na Wikipedia sobre a história do Brasil, Brasília 60 anos. O Arquivo Nacional está homenageando o aniversário de 60 anos de Brasília, promovendo esse prêmio. O projeto visa a preservação do patrimônio documental brasileiro sob a custódia do Arquivo Nacional, assim como possibilitar a sua democratização, difusão e acesso. Constitui objeto dessa edição a premiação, no âmbito nacional, do editor da Wikipedia em português, que realizar mais edições, mais ações de edições sobre Brasília nessa enciclopédia, utilizando imagens do acervo da instituição já disponibilizadas na plataforma. Essa iniciativa alinha-se à missão do arquivo de difusão dos documentos sob sua custódia, conforme a Lei 8.159 de 91 e a portaria do Ministério da Justiça, bem como o planejamento estratégico institucional, que é o fortalecimento do programa de difusão do acervo do planejamento estratégico do AN 2020-2023. Então, esse objetivo estratégico, fortalecimento do programa de difusão, é fortalecido com a realização do prêmio. Sobre a edição da Wikipedia com imagens do Arquivo Nacional, essa é uma experiência muito bem sucedida do arquivo, coordenada pelo Diego, que vai falar depois de mim. O projeto já atingiu 11 mil documentos do Arquivo Nacional incluídos na Wikipedia. Esses 11 mil documentos ilustram 7.315 páginas em 125 idiomas, e só no mês de junho, essas 7.315 páginas com ilustrações do Arquivo Nacional, do acervo do arquivo, já foram visualizadas por 26 bilhões de pessoas. Isso em junho de 2020. Até dezembro de 2020 está prevista a marca de 1 bilhão de visualizações. A Wikipedia é hoje uma das experiências de acesso à informação mais importante do mundo. É a enciclopédia que todos nós usamos, é a primeira fonte de informação para todas as nossas buscas. Então, a presença do Arquivo Nacional na Wikipedia é muito importante
para a difusão, para a disseminação do seu acervo. Esse projeto tem também alavancado o acesso às buscas de informação no sistema de informação do arquivo CIAM, porque as pessoas entram na Wikipedia, visualizam o documento, nessa visualização já existe a chave, o link para esse documento no sistema de informação do Arquivo Nacional, e a pessoa migra, vai para o CIAM, ampliando o acesso a esse sistema. Nós esperamos que dos quase 500 editores inscritos nesse prêmio, nós tenhamos um grande número, um aumento nesse número de ilustrações, um número maior de verbetes ilustrados com os documentos, com a imagem dos documentos do Arquivo Nacional. Eu desejo a todos uma ótima tarde e agradeço a participação não só nessa live, mas também no concurso. Obrigada. Obrigado, Neide, pelas palavras. Antes de passar para o João Pechansky, da Wikimovimento Brasil, eu só gostaria de acrescentar umas palavras, né, um pouco falar de como surgiu essa iniciativa, né? Ela começou no Arquivo Nacional em 2017, quando, por um fato muito curioso, né? A gente já tinha alguns documentos do nosso acervo já disponíveis na plataforma, na Wikimedia Commons, né? Só que aí eles não eram referenciados como Arquivo Nacional, né? Algumas pessoas baixaram em outros lugares e fizeram o upload corretamente, né, na plataforma, indicaram esses outros sites, essas outras referências. E aí isso para a gente falava, poxa, vamos dizer que o documento é nosso e tal. E aí foi essa iniciativa do Arquivo Nacional, assim, que a gente começou a tentar fazer primeiro um upload, assim, até entrar na Wikipédia sem muito conhecer, foi uma experiência também até interessante, e aí logo a gente se deparou com a Wikimovimento Brasil, com os editores da associação, e aí que foram ajudando a gente a como entrar nesse universo da Wikipédia, né? E aí foi assim, isso muito nos incomodava também, o uso desse acervo sem mencionar o Arquivo Nacional, nem era por mencionar tanto o arquivo, mas era porque faltava o código de referência, né, que é um código de descrição internacional, que é um número que você, com esse número, você consegue localizar qualquer documento em qualquer arquivo no mundo. Então, isso era muito fundamental, porque a partir desse número, você poderia buscar facilmente acesso no Arquivo Nacional a outros similares, por exemplo, se fosse um álbum de fotografia, você conseguiria ter acesso ao álbum completo, enfim, assim foi. Então, a gente teve essa iniciativa. E aí, para nossa surpresa, logo a gente se deparou que com acesso, assim, gigantesco, né? Como a Neide falou, a Wikipédia hoje em dia ela é muito acessada, é um dos 5 sites mais acessados do mundo, ela tem uma forte, né, penetração, assim, no sistema educacional. Então, ela é extremamente importante. Eu acredito, quando ela foi criada no início, ela foi muito criticada justamente pelo fato de ser, de qualquer um poder fazer edição, né? Eu acho que isso foi grande, isso ao contrário, isso era o grande trunfo da Wikipédia, né? Que uma vez, como qualquer um poderia editar, ela conseguiu acumular uma quantidade de conhecimento, talvez incrível até então, né? Então, isso logo isso foi a sua força, né? Logo depois, mas desde o início, a Wikipédia sempre teve muito interesse assim, em garantir, né, as informações fidedignas e tal, referência e tudo mais. E isso por causa disso, hoje ela é grande, como eu falei, um grande instrumento de busca de conhecimento de acúmulo de informação, né? Então, o Arquivo Nacional começou a entrar, a gente começou a fazer uns testes e tal, aí logo em seguida a gente se deparou com esse projeto da Wikipédia, que é GLAM, né, que é a GLAM que já tinha, que é galerias, museus e arquivos e bibliotecas, que vários arquivos nacionais, europeus, norte-americanos já tinham suas GLAMs na Wikipédia, ou seja, eles já forneciam seus documentos, né, de uma forma mais proativa e não só passiva com os usuários.
contando com a colaboração dos usuários. Então, a gente se deparou com isso e falou, poxa, vamos colocar também o nosso acervo lá. E aí foi essa ideia, foi uma experiência que começou bem pequenininha, a gente começou colocando a Lei Áurea, que é um dos principais documentos do nosso acervo, e depois as constituições, e aí a gente foi chegando aos pouquinhos, e hoje nós temos mapas, vídeos, áudios, fotografias, gravuras, enfim, remontam grande parte da história do Brasil, né, desde o Brasil colônia, do Império, da República, de mais diversos temas, né, sobre a imigração, sobre as fotos da Segunda Guerra Mundial, enfim, fotos da expedição do Marechal Rondon na demarcação das fronteiras, fotos sobre a Revolução de 30, enfim, a gente tem esse gama de acervo, diversas personalidades das artes e da política, né, nós fornecemos essas fotos, e essas fotos ilustram esses verbetes, as pessoas ganharam rosto, e isso é muito importante. Mas eu acho que mais importante do que isso é que pela Wikipédia também o arquivo cumpre a sua função, né, uma função social muito importante, como a Neide falou, de difusão, e aí as pessoas se apropriam desse documento, né, porque o documento não é do arquivo, os arquivos eles estão aí para serem acessados, para serem usufruídos, e para que as pessoas elas se apropriem desses documentos, né, porque os documentos não é do Arquivo Nacional, né, eu até brinco falando que não são dos brasileiros, são de todos os seres humanos, né, então são documentos que retratam essa história humana, essa experiência humana, e eles devem ser apropriados e utilizados por todos. Então a Wikipédia ela fornece essa grande experiência, né, uma vez que as pessoas podem pegar esses verbetes e essas imagens, usar para ilustrar os verbetes, e não só isso, né, uma vez na Wikimedia Commons, né, tudo indexado, categorizado, esses acervos eles estão disponíveis no Google, então qualquer pessoa que colocar lá no Google acha facilmente esses documentos, então isso para a gente é muito gratificante. E por causa disso também a gente viu o acervo do arquivo circular muito. A gente vê hoje jornais, revistas, sites, blogs, escolas de samba, as pessoas vão lá na Wikimedia Commons, né, como eu falei, pelo Google, pelo buscador do Google, e acham os documentos e acabam colocando eles nos mais diversos temas. A gente vê até em cenário de novelas. Então, isso é muito importante para a gente, isso é gratificante a gente entender. Como a Neide falou, né, o acesso é muito grande, né, a gente fica até surpreso com isso, essa meta, e isso tem estimulado também as nossas buscas, né, do Cian e nas outras bases de dados. Isso é extremamente importante e gratificante para a gente. Como eu falei, começou em 2017 a disponibilização desses documentos, né, pela GLAM do Arquivo Nacional na Wikimedia Commons, e esse ano a gente começou a fazer esse projeto piloto de lançar esse concurso, né, que é uma outra experiência também, que se der certo, quem sabe a gente possa fazer outros no futuro. O tema escolhido foi justamente Brasília, os 60 anos, que faz esse ano, né, 60 anos de fundação da capital, e aí a gente está tentando, nós fornecemos previamente também muitas fotos, o Arquivo Nacional tem fotos belíssimas da Agência Nacional sobre a construção de Brasília, enfim, sobre as inaugurações, tanto sobre a construção nos anos 50, as inaugurações nos 60, nos anos 70, dos prédios, enfim. Então, a gente quer justamente colaborar para que o arquivo, como a gente tem como eu falei, essa fonte documental, então colaborar e disponibilizar. Então, a gente também gostaria, sobretudo, de agradecer a todos os quase 500 inscritos, né, que aproveitem muito esse acervo, né, divulgar, se apropriem desse acervo que é de vocês também e ajudem a gente aí, e tomara que o concurso seja um sucesso e espero que renda outros frutos no futuro, né. Então é isso, muito obrigado. Eu vou passar agora para o João, que vai já mostrar para vocês como edita, para quem sabe também aprende um pouco, mas enfim, é isso. É com você, João. Então, olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui. Primeiro, agradecer a presença da diretora do Arquivo Nacional, a Neide Dessordi, também mandar um abraço ao Diego, que eu já considero wikipedista, de tanto que ele trabalha também em prol da comunidade do conhecimento aberto, por meio dos projetos Wikimedia. Eu vou apresentar aqui para vocês, e a ideia dessa apresentação
é justamente mostrar para vocês, principalmente para as pessoas que nunca editaram a Wikipédia, como podem fazê-lo. A gente está num ambiente aqui, então, de tutorial, para as pessoas que jamais editaram. Aliás, é um foco também desse projeto, como o Diego mencionou, nós temos 503 pessoas inscritas. Deixa eu só verificar que estão vendo meus slides. Se tornou provavelmente um dos maiores projetos já realizados no âmbito da Wikipédia em português. A gente está lidando com uma escala gigantesca. Para quem não me conhece, então, eu sou o João Alexandre Pechansky, vocês têm o meu usuário da Wikipédia aqui colocado, jpechansky, entre parênteses, WMB, também o meu e-mail. Eu sou o atual presidente do grupo de usuários Wikimovimento Brasil, que é o grande parceiro do Arquivo Nacional dentro desse projeto. Esse projeto tem um site, convido todos vocês a conhecerem, vocês que estão iniciando a sua trajetória dentro da Wikipédia, dentro do acesso a esse acervo. Nós trabalhamos com um portal dessa iniciativa, com o Arquivo Nacional. Eu peço que coloquem o link também para vocês conseguirem visitar e eventualmente se engajarem não apenas no Wikiconcurso, mas também de maneira mais ampla, conhecendo o trabalho que é realizado, toda essa curadoria comunitária no âmbito digital. Mas hoje, principalmente, eu vou passar algumas instruções sobre como editar na Wikipédia. E, primeiro, quem somos nós? O Wikimovimento Brasil é o afiliado brasileiro da Fundação Wikimedia, reúne editores e editoras voluntários e voluntárias no Brasil inteiro. A gente lida com a diversidade do nosso território, então temos representantes no Sul, Sudeste, Nordeste, no Centro-Oeste, temos bons contatos no Norte, apesar de não termos nenhum membro efetivo da nossa associação no Norte. E a função do Wikimovimento Brasil não é falar em nome da Wikipédia, não é essa a minha função, não é a função dos organizadores com quem vocês eventualmente vão interagir no Wikiconcurso, mas é atuar como uma ponte entre a comunidade Wikimedia e as instituições parceiras, no caso, o Arquivo Nacional, talvez martelando um pouco, que talvez tenha já ficado bastante claro, o caso do Arquivo Nacional dentro da Wikipédia não é apenas fenomenal na perspectiva brasileira, é certamente um dos casos de maior sucesso de integração entre um projeto wiki e uma instituição cultural. A gente está aqui lidando, de certo modo, com o que eu gosto de chamar do álbum de fotografias do Brasil, da história do Brasil como um todo, e é como se a gente, por meio dessas plataformas digitais, colocasse esses recursos agora acessível onde as pessoas estão. Então, era um álbum de fotografias já disponível, em grande parte, pelos mecanismos internos do Arquivo Nacional, como o CIAN, que tem, então, uma ênfase justamente também nessa disponibilização de conteúdo, mas agora numa plataforma muito mais generalista de difusão. E a programação dessa apresentação, ela vai cobrir 4 pontos. Por que editar a Wikipédia? Como a Wikipédia funciona? Quais são as regras do Wikiconcurso? E vou um pouco colocar a mão na massa e responder, nesse momento da mão na massa, a perguntas que eventualmente surgiram ou vão surgir nos vários mecanismos onde as interações ocorrem. A gente está utilizando uma tecnologia que faz com que essa live ela aconteça em várias plataformas ao mesmo tempo. Então, vocês podem estar em vários Facebook assistindo, tem vários canais do YouTube, no Periscope do Twitter. Então, um abraço aqui a todas as pessoas que nos assistem. Acho que a gente está ultrapassando várias centenas de pessoas assistindo. Por que editar a Wikipédia? Principalmente porque todo mundo pode editar a Wikipédia e contribuir com uma internet do bem. A Wikipédia não tem dono. Ela serve, de certo modo, para colocar conteúdo de interesse e relevância para que todo mundo tenha acesso, inclusive o conhecimento que você
tem. Então, todo mundo é bem-vindo a editar na Wikipédia. O Wikiconcurso, que está organizado, então, em parceria com o Arquivo Nacional, é uma forma de facilitar essa sua entrada. Então, nós temos um grupo de editores disponível para tirar dúvidas, para lidar com eventuais desafios editoriais. No caso aqui, principalmente, para te fazer conhecer, por meio dessa plataforma, o acervo do Arquivo Nacional. A Wikipédia é um dos sites mais acessados do mundo. Existe em 280 idiomas. Atualmente, na Wikipédia em português, temos pouco mais de 1 milhão de artigos e 7 mil editores ativos nessa Wikipédia em português. E eu espero, e isso está em processo de realização com as 503 pessoas ativas nesse Wikiconcurso, que você seja e se transforme num desses editores ativos e contribua com o conhecimento que todo mundo lê. No primeiro semestre de 2020, a Wikipédia em português teve 2 bilhões, com B de bola, de acessos. Isso daqui quer dizer que nós atualmente estamos construindo uma enciclopédia, isto é, uma internet com conteúdo de qualidade, que é um dos principais ecossistemas de conhecimento para a nossa população e para os falantes de português. E o Arquivo Nacional, como os números já falam por si mesmo, é um importante contribuidor ativo dentro desse projeto. E a visão da Wikipédia, então, nascida em 2001, é um mundo em que cada pessoa tem acesso gratuito à soma de todo o conhecimento humano. Daqui é uma fala de um dos criadores da Wikipédia, o estadunidense Jimmy Wales, que justamente coloca, por um lado, um enorme desafio, que é trazer para o digital tudo o que nós sabemos, e mais do que isso, garantir que todo mundo possa ter acesso. Um acesso à leitura, mas também um acesso à edição. Então, é nosso papel, Wikimovimento Brasil, e os editores que eu vejo respondendo no chat nesse momento, receber vocês dentro deste planeta, de um planeta digital, onde todo conhecimento deve ser produzido e consumido por todo mundo. A Wikipédia faz parte de um ecossistema livre. Existem projetos de toda sorte. Então, um projeto com o qual, por meio do Wikiconcurso, vocês têm contato é o Wikimedia Commons, que é o repositório de mídias que alimenta a Wikipédia e outros projetos, mas nós temos o Wikilivros, que é para a redação de livros colaborativos, o Wikicoach, que é um projeto para colaboração, para a formação de dicionários de citações, uma base de dados colaborativa, um projeto um pouco mais técnico, mas que vem para modificar o modo como a internet funciona, chamado Wikidata. O Wikisource, que é um projeto bastante usado no contexto do Arquivo Nacional para transcrição de documentos históricos. O Wikcionário, ou seja, temos Wikiversidade, que também é um projeto relacionado à criação de materiais educacionais livres por uma comunidade ampla, docente, mas também grupos de pesquisa, interação entre discentes, ou seja, nós temos um ecossistema, tudo isso é livre, não tem dono, ninguém é pago, no fim das contas, para produzir conteúdo nesses meios, é um espaço para ser apropriado, o que faz a Wikimedia, que é esse conjunto, então, essa família de projetos, um conjunto bastante peculiar na internet, que é uma internet que não tem dono, diferente das outras redes sociais que eventualmente vocês usam e na qual vocês fazem parte ativamente do processo de construção de conhecimento. E também um outro aspecto, que eu já vou falar um pouco mais daí tecnicamente sobre como funciona a Wikipédia, é que é um ambiente de consenso. No Facebook, por exemplo, eu posso escrever o que eu quiser na minha página, no meu grupo, eventualmente a opinião diz respeito a mim, se estiver na conformidade da lei, a minha opinião vale, assim como a de qualquer outra pessoa. Na Wikipédia, nós temos o desafio que sempre só existirá um artigo enciclopédico sobre, por exemplo, o Arquivo Nacional.
E todos os editores, isso inclui agora vocês, devem participar desse consenso. E para essa construção, nós precisamos entender como se escreve na Wikipédia, e no caso aqui, como a Wikipédia funciona. E existem grandes 5 pilares de organização da atividade dentro da Wikipédia. Você que então está começando, tenha isso em mente. A Wikipédia, ela é uma enciclopédia, isto é, ela tem um pilar do enciclopedismo, não pode entrar qualquer coisa. Tem imparcialidade, o conteúdo é livre, você deve reger o seu comportamento por civilidade e existe liberalidade das regras. Eu vou passar rapidamente cada um desses pilares com vocês. O enciclopedismo é basicamente lembrar que todo o conteúdo que existe na Wikipédia deve estar de acordo com aquilo que nós entendermos ser uma enciclopédia. Uma enciclopédia não é um guia de cozinha, não é um blog, não é uma rede social, de certo modo, é onde eu simplesmente coloco as minhas opiniões. Tudo aquilo que faz parte da enciclopédia deve ter um lastro de notoriedade e deve estar lastreado por referências confiáveis. Tudo na Wikipédia deveria ter uma fonte. E quando não tem uma fonte, deveria eventualmente ser eliminado. A Wikipédia funciona como um grande agregador, um organizador das fontes confiáveis que existem sobre assuntos, especialmente na parte de referências. Eu já mostro isso para vocês. Mas é importante que seja entendido que a Wikipédia não é qualquer coisa, não é um fórum onde eu escrevo o que eu quiser. É uma enciclopédia. E a linguagem deve ser neutra e, principalmente, você deve ser imparcial. Você não pode defender um ponto de vista. A sua linguagem deve ser descritiva e objetiva. Estamos num ambiente que não é, de novo, o de qualquer opinião vale. Nós estamos construindo em consenso, isto é, em acordo com todo o resto da comunidade, o modo como um conteúdo vai ser colocado nesta enciclopédia. Então, só existe, dadas essas 2 regras, um só artigo sobre Brasília na Wikipédia em português. E devemos, com uma grande relação comunitária, estabelecer os conteúdos que entram, os que saem, por exemplo, do artigo de Brasília e vão para outros artigos, eventualmente, sobre, não sei, aspectos específicos de Brasília, o Palácio da Alvorada, a Catedral, museus, tudo isso deve finalmente fazer parte, então, de uma decisão comunitária em que todas as pessoas participam e em que nós definimos por consenso o modo de decisão em relação a como esse conhecimento se estrutura. O conteúdo na Wikipédia é livre. Isso quer dizer que livremente você pode criar, modificar, reutilizar, até mesmo para fins comerciais, aquilo que está na Wikipédia. Não por acaso, quando você utiliza buscadores da internet, os primeiros resultados que surgem são a Wikipédia. Porque os buscadores, que são empresas comerciais, têm, por meio dessas prerrogativas de conteúdo livre, o direito de se apropriar do conteúdo que é livremente realizado. Toda vez que você edita na Wikipédia, você está concordando com essa liberdade de criação, modificação e reuso daquilo que você produziu. É como se você cedesse conhecimento a todo mundo, o que inclui toda e qualquer forma de utilização, mesmo aquelas que você não tinha previsto, que faz um projeto de enorme impacto, uma capacidade viralizadora simplesmente impressionante, que faz com que seja um dos sites mais acessados do mundo. Estamos num ambiente colaborativo, uma comunidade, e precisamos garantir que o ambiente seja saudável. Isso quer dizer que comportamentos tóxicos não são aceitáveis. Então, a ideia é que vocês, todas e todos, sejam bem-vindos
dentro desse espaço. Aliás, vocês são muito bem-vindos, mas tomem muito cuidado em garantir a preservação dessa civilidade. Ninguém na Wikipédia está lá de fato para criar empecilhos ou obstáculos ao modo como você quer contribuir. Geralmente quer te orientar ou participar de maneira colaborativa do trabalho que você pretende ou está realizando. Então, esse é um aspecto importante. Nós estamos num ambiente comunitário. Por mais que o trabalho, no fim das contas, seja individual, sou eu que edito, no fim das contas, você está fazendo uma autoria coletiva sobre conteúdos. E, principalmente, a Wikipédia é um projeto já existente, tem 1 milhão de artigos só em português, tem uma quantidade infinita de caracteres em cada um desses artigos, tem um conjunto também bastante grande de regras específicas que são criadas e você não precisa conhecer todas as regras para conseguir editar. Essas regras eventualmente existem, elas foram construídas paulatinamente no processo de desenvolvimento da Wikipédia, mas, a princípio, você é bem-vindo e bem-vinda, desde que sua atuação seja de boa fé. E nós, wikipedistas, estamos disponíveis para te ajudar a editar. Ou seja, você entenda esse ambiente, de novo, como ambiente comunitário, onde você não precisa, de fato, conhecer todas as regras para participar desta comunidade e, eventualmente, editar no projeto chamado Wikipédia, mas busque ajuda, se ajuda de fato você precisar. E eu espero, atender a algumas expectativas em relação a isso nessa apresentação de hoje. E talvez o principal, o que faz a Wikipédia ser essa tecnologia e essa comunidade simplesmente inacreditáveis, é que ela é tão boa quanto as fontes utilizadas nela. Tem um wikipedista bastante conhecido, antigo, que responde pelo nome de usuário Sturm, que costuma dizer que é um pouco injusto dizer que a Wikipédia não é boa. O que, na verdade, você tem que avaliar é quão boa quão bom é o conjunto de fontes, isto é, de referências, que é utilizado num determinado artigo na Wikipédia. A função da Wikipédia não é produzir nada novo, é organizar conteúdo que já existe e que é contribuído por você, pelo Arquivo Nacional, por milhares de pessoas e consumido, finalmente, então, por bilhões de pessoas. E as regras aqui, até para facilitar para vocês, os slides estão disponíveis na página do Wikiconcurso, tem os links específicos para algumas regras fenomenais de importância para você conseguir colaborar dentro da Wikipédia. Algumas eu já mencionei, como imparcialidade. O ponto de vista dentro da Wikipédia é neutro. Nós não queremos falar bem ou mal de X ou Y, nós queremos relatar fatos, descrever objetivamente elementos relacionados a edifícios, políticos, artistas e assim por diante. Nós queremos conteúdo verificável. Toda unidade de informação na Wikipédia deve ter uma fonte. E se não tem uma fonte, normalmente deveria ser eliminado. No caso do Wikiconcurso, não pontua. Então isso é muito importante, até porque nós já acompanhamos algumas das edições de ontem. Não se esqueçam de colocar a referência da fonte de onde a informação saiu. Porque não aceitamos pesquisa inédita, e se você não permite que nós verifiquemos de onde saiu a informação, nós simplesmente não sabemos que não saiu da sua imaginação. A linguagem deve ser enciclopédica. Isso quer dizer que você deve pensar um pouco no modo como vai redigir, para que o conteúdo seja apropriável por qualquer pessoa. Então, de novo, o Sturm, que eu já mencionei antes, tem um exemplo que eu também acho bastante interessante, que diz: não faz muito sentido o artigo na Wikipédia sobre o Batman dizer que ele é o homem-morcego em Gotham City que luta contra o Coringa. Porque, a não ser que você já faça parte desse nicho, você simplesmente não entende. Faz muito mais sentido dizer: Batman
é um personagem das histórias em quadrinhos que vive numa cidade imaginada chamada Gotham City, e daí você continua. Ou seja, nós estamos escrevendo para todo mundo. Não tem pressuposto de informação para que você consiga ler um artigo na Wikipédia. Você não está num grupo de fãs, você não está num nicho específico técnico. Estamos escrevendo para todo mundo. Isso acaba levando a um conjunto de normas de estilo para facilitar que o conteúdo que é gerado seja, então, compreendido e apropriado por todo mundo. Então, de novo, os links para essas regras estão colocados nos slides da apresentação. Vocês têm acesso pela página inicial do Wikiconcurso. São bastante específicas, mas, no geral, elas também fazem sentido, e por isso eu vou mantê-las no geral, mas vocês se apropriem desse conteúdo para melhorar o seu modo de interação com os projetos e a comunidade. E isso nos leva, não às regras da Wikipédia, mas às regras do Wikiconcurso. Lembrando que as regras do Wikiconcurso são totalmente determinadas pelas regras da Wikipédia. Edições que forem feitas no contexto do Wikiconcurso e não estiverem de acordo com as regras da Wikipédia, simplesmente, primeiro ponto, não vão ser consideradas para pontuação, e segundo, vão provavelmente ser revertidas. Todo dia nós acompanhamos aquilo que é feito dentro do contexto do Wikiconcurso. Eventualmente, publicamos uma mensagem na sua página de discussão, respondemos a questionamentos que são feitos nas páginas de discussão, estamos no ambiente acompanhado, mas o que tem preponderância são as regras da Wikipédia. Então, vou apresentar as regras do Wikiconcurso, mas lembrem, o que realmente importa são as regras da Wikipédia. E nós temos aqui, então, para esse Wikiconcurso, que oficialmente iniciou ontem, mas já teve bastante edição, a gente ficou bastante atônito com a quantidade, como as pessoas se jogaram para dentro desse projeto. Mas lembrem que temos regras muito específicas. Por exemplo, para pontuação. São 2 pontos para cada artigo novo criado sobre Brasília. Existe uma lista de artigos a criar. Já abro para vocês acompanharem. Isso aqui é ainda uma imagem estática. Se você adicionar 2.000 bytes de edição em artigos na categoria de Brasília, isso quer dizer não apenas no artigo de Brasília, mas nas centenas de artigos que nós listamos para vocês, você também ganha 1 ponto. Se você utilizar uma imagem sobre a guarda do Arquivo Nacional de maneira adequada com as regras da Wikipédia, então não faz sentido sair jogando imagem, porque daí nós as eliminamos e ainda não consideramos o ponto. Você também ganha 1 ponto. Existe uma categoria nesse repositório chamado Wikimedia Commons para as imagens que nós carregamos sobre Brasília. Também existe, convido vocês a conhecerem, logo mais eu apresento, uma subcategoria nesse repositório específica sobre fotografias sobre a construção de Brasília, com mais ou menos 1.000 imagens. E essas, especialmente, vão ser do interesse de muitos de vocês. E, de novo, tomem cuidado para só utilizar imagens se estiverem de acordo com o escopo do Wikiconcurso e se de fato estiverem melhorando os artigos, porque nós vamos remover conteúdos que não forem adequados de acordo com as regras de ilustração da Wikipédia. Existe um limite para cada artigo, então, um participante receberá por artigo, no máximo, 10 pontos. Então, se você colocou 5 imagens, escreveu são quantos? 10.000 bytes, você, no mesmo artigo, você chegou no limite, e qualquer edição que você fizer a mais nesse mesmo artigo não pontua. Então, lembrem do limite, esse daqui também nós estamos acompanhando. De novo, só são consideradas contribuições referenciadas. Você inseriu 10.000 bytes, o que te daria 5 pontos, mas não tem nenhuma referência, ou não tem uma referência para cada unidade de informação que você colocou.
nós não consideramos. Eventualmente, você utilizou todo um conteúdo a partir de uma mesma referência para um parágrafo inteiro. É pelo menos uma referência por parágrafo. Você pode utilizar essa única referência uma vez no fim do parágrafo, mas deve constar essa referência, porque senão o conteúdo será provavelmente eliminado. E, como eu disse, nós estamos considerando conteúdo que de fato agregue à Wikipédia, ao conteúdo sobre esse conjunto de artigos que existe sobre Brasília. Então, tome cuidado com aquilo que você edita. Existem artigos bem específicos que estão sendo monitorados. Coloque imagens com critério, e importante, principalmente para os editores de mais longa data, até seguindo uma regra da Wikipédia, nós não consideramos, para os fins desse Wikiconcurso, galerias, que é quando, geralmente, no fim de um artigo, você coloca, ou eventualmente se colocam, várias imagens, até porque não faz parte da proposta da Wikipédia que existam essas galerias. Algumas dicas que não são regras: prefira artigos com pouco conteúdo, se principalmente não se sentir seguro em editar. Lembre-se que a Wikipédia não é um espaço de opinião pessoal. Certamente não copie e cole conteúdo. A Wikipédia é um espaço no digital, é muito fácil, e nós fazemos esse controle o tempo todo, verificar situações, por exemplo, de plágio. Isto é, simplesmente copiar e colar conteúdo existente em outro lugar, do qual você não tem direito de se apropriar. E nós estamos também olhando isso, monitorando diariamente. São muitos editores, muitas edições, então a gente faz esse trabalho para garantir que estejamos, de fato, num projeto que melhora a Wikipédia e não, pelo contrário, a piore. Importante, não faça propaganda. Estamos editando sobre Brasília. Existem vários artigos que, eventualmente, são sobre empresas, sobre políticos. Nós não queremos que a Wikipédia se transforme num espaço publicitário para essas empresas e para esses políticos. Tome muito cuidado com as referências que você usa. Estamos em busca de referências confiáveis. Então, são artigos em jornais de grande circulação, material acadêmico, teses, artigos científicos, publicações feitas, por exemplo, em livros em que vocês verificam que os autores são pessoas reconhecidas. Esse tipo de conteúdo está muito adequado. Não é adequado inserir informação a partir, por exemplo, da página pessoal do político, onde dificilmente vai ter informação negativa. Não é adequado contar ou descrever um produto utilizando como fonte, por exemplo, a página publicitária desse produto. E se você tiver dúvidas, de novo, peça ajuda. Tem um link aqui colocado para a página de discussão, onde essas dúvidas vão ser rapidamente resolvidas no contexto desse Wikiconcurso. Existem, então, como eu disse, imagens relevantes. Estamos trabalhando com o acervo do Arquivo Nacional. É um acervo muito grande, tem muita imagem. Vocês certamente vão se maravilhar com esse conteúdo. Existem documentos, livros, fotografias e assim por diante. Nós estamos num ambiente muito rico e, de fato, conheçam esse material, porque ele realmente vale a pena ser explorado, não só para o contexto desse Wikiconcurso, mas também para o Wikiconcurso. Então, isso aqui é um exemplo dessa subcategoria da qual eu falei para vocês, onde você tem pelo menos 1000 imagens, muitas vezes em alta resolução, que identificam a construção de Brasília. Então, vale a pena vocês conhecerem esse conteúdo. Provavelmente, uma boa parte dele faz sentido estar na Wikipédia, desde que de acordo com as regras. Então, esse é um conteúdo que espero que vocês consigam explorar, porque realmente é um conteúdo muito rico de ser conhecido por vocês. Isso daqui é uma outra página, uma faceta desse Wikiconcurso, que é o nosso mecanismo de controle, onde diariamente nós acompanhamos as edições que são feitas. Então, nós temos um controle dos artigos criados, dos artigos editados,
do total de edições, do número de editores participantes, do número de bytes que foram adicionados. Um byte, normalmente, remete a um caractere. Então, por enquanto, a gente está lidando com um número bastante expressivo de contribuições e também um número que vocês vão ver crescer permanentemente, que é o número de visualizações de artigo. A gente está lidando, como dissemos, com um conteúdo de muito alcance, então a gente vai rapidamente atingir dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas lendo aquilo que é produzido. Nesse material, que também está disponível pela página do Wikiconcurso, vocês conseguem ver o que os editores estão fazendo, quais são os artigos que estão sendo editados. Vocês vejam que tem várias abas aqui em cima. Então, vocês conseguem ver que eu estou na aba de início. Existe uma aba de editores, uma aba de artigos, também uma aba de atividade. Essa de envios não é especialmente relevante para o contexto desse Wikiconcurso. Algo importante é que vocês não precisam se auto-atribuir artigos. Nós estamos monitorando artigos já pré-determinados. Então, não é necessário que vocês entrem nessa plataforma e digam, olha, eu vou editar o artigo sobre Brasília. Não precisa, nós já sabemos, já temos essa informação. Algo também importante para vocês prestarem atenção é que no portal do Wikiconcurso, ao qual todos vocês têm acesso, existe uma última aba de perguntas frequentes. Eu não vou aqui lidar com todas elas, mas é um material interessante para vocês entenderem o contexto desse projeto, para entenderem essa parceria que existe entre o Arquivo Nacional, o Wikimovimento Brasil e os projetos Wikimedia, a comunidade Wikimedia de maneira mais ampla. Então, isso daqui é um Wikiconcurso, então, com lastro pelo Diário Oficial da União. Então, uma boa parte daquilo que acontece, por exemplo, com premiação, habilitação, independe das regras da Wikipédia, está mais relacionado às regras do direito brasileiro. Mas, a princípio, está tudo aqui explicado. E, de novo, não hesitem em tirar suas dúvidas. Nós vamos, periodicamente, divulgar para cada um dos participantes que pontuou a situação de pontos desta pessoa. Então, todo dia a gente se reúne e faz uma avaliação de cada uma das contribuições que foram feitas no contexto desse Wikiconcurso e acompanha, então, também pela página do Wikiconcurso, nessas datas que estão aqui colocadas, como é que essa pontuação, então, está evoluindo, no seu caso, no caso de pessoas que você está acompanhando. E agora, colocar um pouco a mão na massa, deixei aqui um link para vocês entenderem um pouco como existe, como funciona essa Wikipédia. Esse link, ele manda para esta página do Wikiconcurso. Não sei se vocês conseguem ver a minha outra aba. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa nova aba, que agora eu estou navegando dentro da Wikipédia. E esse é um bom momento para quem quiser me fazer perguntas. Essas perguntas vão aparecendo e a gente vai trabalhando nelas. Opa. Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui? Eu estou na página do Wikiconcurso. Isso daqui, então, é um material que todos vocês conhecem. E eu vim aqui na aba Artigos. A gente está agora no momento mão na massa, então não vou considerar as outras abas. E vocês vejam que existe, então, uma categoria. Para o concurso serão aceitos os artigos presentes nessa categoria de Brasília. Daí vocês vão ver que são centenas, mas já vão aparecer embaixo, então não vou clicar. Existe um conjunto de artigos a serem criados. Os que estão em vermelho são aqueles que ainda não existem. Vocês vejam que já alguns estão em azul. Isso quer dizer que no contexto desse Wikiconcurso, alguém foi lá e já criou o artigo sobre o Ângelo Dário Rizzi, que foi um prefeito, na época onde prefeito também queria dizer governador do Distrito Federal. E existem, então, vários outros conteúdos, alguns deles, então, já sendo criados.
e todas essas criações. Olha aqui, patrimônio material, tem chamado bastante a atenção das pessoas. Então, nós temos já vários conteúdos criados. E, a princípio, então, tudo isso faz parte do contexto desse e-concurso. Então, você, eventualmente, pode criar um desses artigos. E aqui, uma dica também muito importante, se você for criar um conteúdo, faça isso na sua página de testes. Uma vez logado, vocês vejam que eu estou aqui logado na Wikipédia, isso quer dizer que aparece o meu nome de usuário, vão aparecer vários links aqui em cima, e um deles se chama testes. E a partir dessa página de testes, eu consigo, como uma página em branco, onde aquilo que eu publico não tem tanta visibilidade. Tudo na Wikipédia é visível, mas aqui é um espaço onde eu posso aprender e errar nas minhas edições, desde que eu não faça nada que viole as regras da Wikipédia. Então, para criar, se você é novato ou novata, faça na página de testes. Não preciso nem explicar para os wikipedistas mais experientes que estão ativos nesse Wikiconcurso como é que funciona. Então, esses são os artigos a criar, mas nós temos também artigos a melhorar. E aqui, só para vocês terem uma dimensão, são centenas e centenas. Então, a nossa ideia aqui foi simplesmente dar bastante liberdade e autonomia para que vocês consigam escolher os conteúdos que mais te interessam. A dica que eu já dei antes é vocês olharem os conteúdos que têm menos caracteres. É mais fácil contribuir com artigos que são pequenos, como esse daqui, que tem 515 caracteres, do que, por exemplo, se eu fosse até o fim dessa lista, eu entraria, por exemplo, num artigo como História de Brasília, que é basicamente um livro, tem 171 mil caracteres, ou artigo de Brasília, ou artigo da Fernanda Montenegro, Legião Urbana, são artigos já muito grandes, muito extensos, muito trabalhados. Qualquer contribuição nesses artigos é muito mais difícil. Então, no contexto desse Wikiconcurso, você provavelmente quer lidar com conteúdos que não sejam tão grandes. Então, vocês vejam que é uma lista muito extensa. Nós justamente quisemos garantir que vocês pudessem ter uma experiência mais ampla na Wikipédia. A gente não pegou só conteúdo específico, ou seja, que fosse sobre alguma coisa bastante notória, mas a gente está lidando com todo o conteúdo. E vocês vejam aqui que, por exemplo, eu poderia escolher editar sobre, pegar por acaso, a Praça dos Orixás. E vamos olhar um pouco juntos esse artigo, a gente ainda tem uns minutinhos aqui nessa nossa live, mas, de novo, não hesitem em me fazer perguntas. Digamos que eu olhasse esse conteúdo e eu quisesse melhorá-lo. A Praça dos Orixás se localiza na Prainha, no Lago Paranoá, ao lado da Ponte Onestino Guimarães, na margem do lado da Asa Sul, sendo um dos cartões postais de Brasília. E daí tem uma referência. Então, interessante, uma referência não clicável, que é uma das páginas do Caderno Cidades, do Correio Brasiliense. E aqui tem uma informação que não traz referência. Vocês vejam que a referência aparece aqui com o ponto 1. Tem uma foto. Não necessariamente, aliás, não é do contexto do Arquivo Nacional. E tem um conjunto de informações objetivas que não tem, a princípio, verificabilidade. Então, eu não sei se de fato a praça foi restaurada e reaberta ao público em 2019, custando R$730 mil, e se de fato tem 16 estátuas de orixás da autoria do artista plástico baiano Tati Moreno. Então, uma estratégia é encontrar referências confiáveis que me fizessem melhorar esse conteúdo. Então, o que acontece se eu coloco Praça dos Orixás, Brasília, no Google, por exemplo?
exemplo. E vocês vejam, bom, TripAdvisor não é... Assim, primeiro vocês vejam que aparece de cara a informação da Wikipédia aqui no canto direito. A Wikipédia, já dissemos, é um dos sites mais acessados do mundo. Então, uma das formas desse acesso é que ele é abrigado, embedado dentro de outras tecnologias, como, no caso aqui, o Google. Mas vocês vejam aqui, então, TripAdvisor é aquele site de troca de dicas de turismo, talvez ele certamente não é uma fonte confiável, porque eu posso escrever o que eu quiser lá dentro. Mas vocês vejam que eu tenho aqui, por exemplo, um material dessa que é a agência de notícias G1. E olha que interessante, em 2018, essa matéria, então, dessa pessoa chamada Luísa Garonci, me diz que a Praça dos Orixás foi reconhecida como patrimônio imaterial de Brasília. E aqui eu posso ler, entender exatamente o que me dá essa informação. E vocês vejam que no dia 7, isso aqui a gente está, 7 de dezembro de 2018, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, o CONDEPAC, determinou, então, que essa Praça dos Orixás fosse considerada patrimônio imaterial do Distrito Federal. Provavelmente, se eu estou nesse processo de investigação sobre conhecimento, eu deveria ir um pouco mais fundo, olhar se de fato existe uma página no CONDEPAC que diz que isso de fato aconteceu nessa data. Eventualmente, os jornalistas podem errar. Mas digamos que eu tivesse feito essa verificação e que eu quisesse colocar essa informação naquele artigo bastante diminuto que eu mostrei para vocês. Então, agora, eu posso voltar lá. Vocês vejam que eu tenho botões aqui no artigo. E existe um chamado editar. É importante que vocês estejam logados, isto é, com o seu nome de usuário aparecendo aqui. Eu poderia colocar aqui, a praça foi reconhecida como patrimônio imaterial do Distrito Federal em 2018. Digamos que essa informação estivesse certa. Eu escrevi isso a partir da minha leitura daquele artigo. De novo, eu teria que fazer mais uma camada de investigação nesse trabalho. Mas o que falta aqui? Falta uma referência. Essa informação que eu a obtive por meio daquele site, que é o G1, naquela matéria de 2018. E vocês vejam que quando eu estou no modo de edição, eu tenho um conjunto bastante similar com o Word, ou com qualquer outro editor de texto. E, entre outras coisas, eu tenho um botãozinho aqui que se chama citar. Vocês vejam que abre uma caixinha. Eu copio e colo o link daquilo que foi a minha fonte de informação. Eu gero esse link e automaticamente a Wikipédia vai reconhecer que esse material foi tirado daqui e eu posso inserir. E com isso eu criei uma segunda referência nesse artigo. Eu ainda não publiquei para publicar, então eu não vou fazer isso aqui, porque eu teria que, como eu disse, fazer mais uma camada de investigação. Mas, digamos que eu tivesse feito isso, eu venho aqui em cima, clico em publicar as minhas alterações. Eventualmente, aliás, necessariamente aqui, eu insiro uma descrição daquilo que eu fiz. Então, nesse caso, inseri informações sobre o tombamento da praça. Aqui, para ser bastante meticuloso, eu coloco com fontes. Vocês vejam aqui que eu estou liberando, como eu disse para vocês, o conteúdo, isto é, estou fazendo uma contribuição numa ecologia livre da internet. Venho aqui e publico as alterações, e esse conteúdo
agora faz parte da Wikipédia. Então, editar não é mais difícil do que isso, do que você clicar, então, num botão que te permite editar. Não se esqueça de colocar fontes. O principal nas edições de texto é colocar fonte. Algo que também, eventualmente, no contexto desse Wikiconcurso, vai acontecer para vocês, é que vocês vão querer inserir imagens. Então, digamos que eu estivesse agora num outro artigo, estou descartando, eu não fiz a edição que eu mostrei para vocês, poderia tê-la feito. Eu estou num outro artigo, vamos pegar um artigo um pouco maior. Então, por exemplo, esse daqui, chamado Gêmeas, e eu quisesse, isso daqui eu estou editando um filme, inserir, por exemplo, uma imagem da Fernanda Montenegro nesse artigo. Então, de novo, eu venho aqui, tomo cuidado de verificar que eu estou logado, clico em editar, e vocês vejam que existe, ao lado de citar e ao lado de colocar listagens, inserir imagens e mídias. E eu poderia colocar, então, numa busca no repositório Wikimedia Commons, onde as imagens que são utilizadas na Wikipédia são carregadas, alguma imagem da Fernanda Montenegro que eventualmente poderia ser do interesse para esse artigo. Lembrando que só pontuam, no contexto desse Wikiconcurso, imagens relacionadas ao acervo do Arquivo Nacional. Mas, eventualmente, eu espero que isso de fato aconteça, que vocês vão tomar gosto com o conteúdo que existe dentro da Wikipédia e que vocês, eventualmente, se interessem em contribuir, não apenas no contexto do Wikiconcurso, mas de maneira mais ampla. E, interessantemente, várias dessas, e daí eu teria que checar se elas são de interesse para esse artigo, são do Arquivo Nacional, essa daqui. Uma delas, vocês vejam, que está aqui escrito Arquivo Nacional, e fui eu mesmo que a carreguei há 2 anos atrás. Então, digamos que eu quisesse colocar essa fotografia da Fernanda Montenegro, bastante jovem, que essa é uma imagem de 1967. Então, não faz muito sentido para esse filme, que é um filme do ano 2000, eu teria que buscar uma imagem mais recente. E eu poderia usar esta imagem, colocar aqui uma legenda, então, Fernanda Montenegro, em 1967. E se eu clico em inserir a imagem, agora aparece aqui. Eu não vou publicar, porque essa é uma edição inadequada, porque por mais que eu esteja ilustrando a Fernanda Montenegro, que aparece aqui, isso é uma imagem de 1967, para um filme que, aliás, é de 1999, lançado em 2000. Então, não é adequado, mas só para vocês verem como é o mecanismo. E eu acabei, até peço perdão que eu acabei não acompanhando se havia dúvidas no chat, mas, por favor, as coloquem. Eventualmente, eu sei que o pessoal no próprio chat está respondendo as dúvidas que surgem, mas eu não tenho como ver o que está sendo discutido lá. Mas se tiver alguma dúvida para mim, daí eu acho que esse é um bom momento para fazê-la. Vou aqui voltar à minha apresentação, até para vocês voltarem a ter os meus contatos, mas temos mais contatos disponíveis também na própria página do Wikiconcurso. Então, como eu disse para vocês, eu sou o João Alexandre Pechansky, estou, aliás, coordenador desse grupo de usuários Wikimovimento Brasil, e vocês têm os meus contatos agora nesta página. Mas lembrem-se que nós temos formas de interação, não apenas por e-mail, mas nas próprias páginas de discussão do Wikiconcurso, e não só comigo, mas um conjunto de editores do Wikimovimento Brasil, mas também wikipedistas de maneira mais geral, dispostos a te ajudar
a editar na Wikipédia. Então, não vi se tem alguma pergunta, mas não hesitem agora. Eu vou esperar só um minutinho para ver se tem alguma pergunta projetada que não foi efetivamente respondida. Senão, eu vou encerrar por aqui a minha apresentação. Mas deixa eu só verificar. Alguma pergunta que eu não tenha efetivamente respondido, ou que não tenha sido já respondida dentro dentro do chat. Então, estou sendo avisado aqui que eu respondi tudo. Então, aproveito aqui, então, um pouco atrasado para encerrar essa live, lembrando que a gente está em contato. Agradeço enormemente de coração a presença da Neide Dessode, diretora do Arquivo Nacional, também do Diego Barbosa, que é o pioneiro nesse projeto que foi desenvolvido, lembrando que esse material fica gravado, estará disponível no YouTube, e vocês eventualmente conseguem voltar a ele se tiverem dúvidas, e não hesitem em entrar em contato. Editar na Wikipédia é uma delícia, mas eventualmente pode ser desafiador, e nós estamos dispostos a te ajudar. Então, deixo aqui o meu grande abraço, e eventualmente, então, a gente volta a conversar pelos outros meios. Então é isso, pessoal, um grande abraço.